Olá, ouvinte, nos residentes e qualquer pessoa que queira discutir os temas de clínica médica com a gente. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Frederico Amorim. E eu sou o Cauê Malpig. Voltou o Fred, né, Cauê? Ou então, cara, tô tão feliz aqui, tá bem, tá tudo bem, viu, gente? Ele tá só tossindo um pouquinho. Totalmente diferente do que a gente já fez. Inovador. A gente sempre tenta trazer alguns formatos diferentes, até para os ouvintes não enjoar da gente, né? Então a gente traz TDC Lab, traz entrevista. Faz tempo TDC Lab, hein? Isso, aí também a gente já faz os casos clínicos, a gente tentou fazer. Mas o episódio de hoje, o formato é o seguinte, pessoal. A ideia é a gente falar 3 casos clínicos, discutir um pouquinho eles. E a ideia desses 3 é que eles tenham um aprendizado em comum, certo? E a gente conduz um pouco o caso, discute, vai pro próximo, discute, e aí a gente tenta entender o que eles têm em comum. Fechado? Beleza. Vamos lá. Então, o primeiro caso vai ser apressado por você, né, Fred? Manda. Masculino que iniciou um quadro a 2 horas de fraqueza em membro superior direito e membro inferior direito. Tá. Junto com isso, ele tinha disartria e desvio de rima para a esquerda. Isso Ok. tudo relatado pelos familiares. Eles falam que na ocasião ele ainda estava alerta, responsivo, mas ele chega ao hospital só respondendo a estímulo tátil, tá? Os familiares falam que nos últimos 3 com uma frequência respiratória de 21, então a princípio sem alteração. A saturação dele também estava boa, a temperatura estava boa. No exame neurológico ele tinha uma paralisia facial de padrão central, disartria e hemiparesia direita com hiperreflexia e tinha Babinski positiva direita. A arteriografia que mostrou uma oclusão de artéria basilar. Tá bem. Beleza. E aí, pessoal? A gente tá diante de anos de idade, tá? A ideia é que o seu leque diagnóstico aqui tem que ser como as vias comuns, vamos dizer assim, né? É isso aí, né, Pedrão? Eu acho que, apesar de atrás de fatores de risco cardiovascular, eu acho que a gente não pode esquecer disso, né? Apesar de ser mais jovem, é isso que a gente vai atrás mesmo. O que a gente estranha nesse paciente aqui, né? Que ele não tem fator de risco cardiovascular, né? Não é um diabetes. Tem neurotuberculose, Tá bem. sífilis, vasculopatia pelo HIV e vasculopatia pelo zoster, né? Que a gente no episódio 75 menciona um pouco sobre essa questão do zoster com AVC, né? Isso. Certo? Aqui é lúpus, mas também tem artrite reumatoide, Takayasu e arterite de células gigantes, né? Que a gente tem que pensar. Tem um diagnóstico que também é autoimune, que é a angiite cerebral, né? Que é um padrão de vasculite que faz uma cefaleia e encefalopatia, assim, progressiva. Um quadro que até pode lembrar partos cerebrais, pode, e é um quadro um pouco mais arrastado que vai responder a imunossupressor, né? Mas é um diagnóstico bem mais raro, né? Meu Deus. Começamos com as raridades. Tá. Então, nesse ponto, a gente tá culpando o vaso, né? O AVC. Isso. Quando a gente culpa o sangue, Aí quando a gente culpa o sangue, a gente tem que pensar em estados protrombóticos em geral tá bem. e anemia falciforme, né? Se o paciente tiver um histórico... Idade a princípio, não. E se ele tivesse anemia falciforme, ele já deveria saber, né? Isso. Fred não ia esconder isso aí, Não, né? com certeza, Não, né? não. Tá A bem. gente sabe como que são as crises, né? E por último, coração, né? E aí, coração, quando a gente sai do trombo atrial, trombo ventricular, a gente tem que pensar, então, em endocardite infecciosa, cardiopatias congênitas, arritmias e mixoma. Tem uma famosa aqui que é o forame oval patente, né? Isso. Muito relacionado a AVC. Acho que é uma das causas importantes aqui. Os pacientes eles devem ser investigados para isso nesse Em paciente jovem assim, alguma coisa está estranha. Tem 2 causas em pacientes jovens que é importante mencionar. Uma é gestação, né? A gestação, além de ser um quadro protrombótico, que como o Cauê já mencionou, ouvida que pode fazer AVC, Bacana, mas né? o nosso paciente é um homem, tranquilo. Legal. E o segundo é o uso de drogas, né? Top. Paciente com principalmente cocaína pode fazer vasoespasmo, pode fazer arritmia fazer um êmbolo, ele pode fazer uma miocardiopatia. Então tem várias situações que a cocaína pode fazer um AVC também. Lembrar disso. Legal, bacana. Muita atenção é que ele tem hiporexia, cefaleia e um mal-estar inespecífico, né? Isso me chama a atenção, porque parece ser um paciente inflamado crônico, né? Certo. Então a gente pensa talvez muito mais em componente infeccioso, um componente inflamatório, e lembrar que no infeccioso aí entra também endocardite, né? Top. Tá, então a gente ficaria mais para aquelas causas de vaso que você falou. Isso. Acho que sangue não parece muito. Não parece muito, né? Coração não parece muito, se for deu angiotomo, né? Então eu tô contando que não é. É verdade. Tá, então fechou. Mas é importante ressaltar, entraria... Mas não é isso que a gente vai fazer agora, né? A gente vai pro segundo caso. Isso, né? Vamos deixar os nossos ouvintes na curiosidade. Vamos pros próximos casos, depois a gente volta e tenta fazer um fechamento. Fechado. Bacana, vamos lá. O segundo caso, paciente agricultor de 51 anos de idade apresenta quadro de 1 semana de náusea, vômito e diarreia. Tá. E a única coisa que ele fala de diferente do habitual nesse último mês foi o uso de anti-inflamatório. No exame físico ele tinha um edema de membros inferiores, ou 2 cruzes em 4, com uma linfonodomegalia em cadeia cervical anterior e axilar. Tá. Sem nenhuma alteração dos sinais vitais,
E aí já foram pedidos alguns exames laboratoriais, né? Um caso estranho, arrastado, sem um quadro bem definido. Foi pedido alguns exames e veio uma creatinina de 7. Oba! Com a urina 1 com 4 cruzes de proteína, 3 cruzes de hemoglobina, sem leucocitúria ou nitrito. Tá? Já vou entregar para vocês que o ultrassom veio normal. Beleza. Show. Tá bem? E aí o pessoal viu esse edema de membro inferior, Cauê? Lembrou do nosso episódio, né? De edema? Opa, nosso episódio 59, né, Pedrão? Com certeza. Episódio bom. Estreia do Cauê. Estreia do Cauê. Foi minha estreia mesmo, verdade. E aí já pedi uma albumina que veio de 2.4. Opa! Tá? Com uma proteinúria sobre creatininúria de 7, tá? Bem aumentado. Bom, e aí quem investigou esse caso, né, Pedrão, lembrou no nosso episódio realmente de edema, e ele dividiu, né? O paciente com edema, a gente tem que dividir entre albumina normal e albumina baixa. Tá. Esse paciente tinha albumina baixa, e aí tendo albumina baixa, a gente tem que ir atrás da onde que ele está perdendo ou onde ele não está produzindo. Então, ou ele está perdendo pelo rim, ou o fígado não está produzindo, ou ele não está com a ingesta adequada, ou ele está perdendo pelo intestino, né? E aqui a gente já viu que ele tá perdendo pelo rim com essa relação, né? Exatamente, Então, tá bem alto, né? A gente já fechou um edema hipoalbuminêmico pelo rim. Isso. Agora, a gente tá agora aqui, né? Exato. Isso. Fechou. E aí, esse cara, ele tem uma proteinúria bem importante, né? 7, pelo Isso. que você falou. Passou de 3,5, a gente já fala de faixa nefrótica, né? Isso. E aí, juntando com hipoalbuminemia e edema, que ele tinha 1, 2 cruzes, não é isso, Pedrão? É isso aí. Então a gente já faz síndrome nefrótica, né? Lembrando que pode ter aquela história de hiperlipidemia e quadros trombóticos, mas não necessariamente. Né? Não são obrigatórios para fechar a síndrome, né? Fechou. Isso aí. Então esse cara tem hipoalbuminemia, a albumina dele era de 2,4, tinha proteinúria na faixa nefrótica e tinha edema. Então ele fecha uma síndrome nefrótica. E aí agora é brincar de investigar a síndrome nefrótica, né? Porque aqui o caso ele muda a representação do problema, né? Ele não é náusea esclarecer, nem a albumina baixa esclarecer, agora ele é uma síndrome nefrótica esclarecer, né? Fechou. Isso aí, a gente já pulou uma etapa. Bom, e aí com a síndrome nefrótica definida, existem múltiplas etiologias. Eu acho que no paciente adulto, as que mais se destacam pra gente é o paciente diabético, o paciente com lúpus e o paciente com amiloidose. Mas a gente tem que lembrar que existem 1001 causas de síndrome nefrótica que são menos comuns, tá? Aí entra neoplasia, linfoma, medicamentos e infecções, que em geral a gente até consegue tirar um pouquinho pela história, né? Esse paciente, no caso, por exemplo, ele usava um anti-inflamatório, que é uma causa realmente de síndrome nefrótica. E tem linfonodomegalia, né? Tem linfonodomegalia. Pode ser uma infecção aí. Boa, pode ser uma infecção, pode ser uma neoplasia, um linfoma, né? Mas que na maioria das vezes esse paciente vai ter indicação de biópsia até para facilitar a nossa investigação diagnóstica, né, Fred? Fechou. Acho que o próximo passo desse cara é biópsia. Acho que dá até para rolar alguns exames em paralelo da biópsia, mas acho que vai ter poucas vezes que a gente não vai biopsiar uma nefrótica, né, Cauê? A gente pode deixar a biópsia de lado, principalmente no paciente diabético, mas tem algumas coisas que mesmo no paciente diabético a gente vai indicar a biópsia, né? Tá, então não diabético, a princípio eu vou biopsiar todos, diabético depende, Isso, né? Depende principalmente da evolução dele. Tá. Mas aí são basicamente 5 coisas que vão indicar a biópsia numa síndrome nefrótica no paciente diabético, tá? Tá. Primeira coisa, é um aumento súbito da albuminúria, em geral 5 a 10 vezes no período de 1 ano de acompanhamento desse paciente. Foi uma evolução muito rápida da nefropatia diabética, né? Isso. Declínio súbito da função renal, que aqui é uma redução maior do que 5 na taxa de filtração glomerular no ano, Tá. também dependente de acompanhamento. Presença de sinais e sintomas de doença sistêmica como lúpus, amiloidose, neoplasia. Ah, Tá bem, né? Que aí o cara tem diabetes e uma coisa que tá causando nefrótica, né? Isso, exatamente. Presença de dismorfismo eritrocitário, a gente tem alguma patologia glomerular que realmente não parece ser a diabetes, né? Legal. E albuminúria importante sem lesão de órgão-alvo compatível com a fase de diabetes do nosso paciente. Então o diabético que tem uma retinopatia diabética, por exemplo, com proteinúria, você imagina que está na evolução do diabetes, né? Isso, pode ser uma evolução natural. Mas aquele diabético que está uma evolução da proteinúria, mas aquele diabético que tem um fundo de olho normal, um eco normal, pode ser algo que te leve a crer que você precisa de uma biópsia, né? Ok. Agora, por que a gente precisa de biópsia mesmo, Fred? É porque acho que a ideia é que a biópsia... Você pode até pensar nas causas de nefrótica pré-biópsia, né? Então, às vezes ele vai te dar dicas para você já pensar na etiologia, mas a biópsia vai te dar o padrão da patologia e esse padrão aí vai restringir as etiologias, né? Afunila, então, né? Afunila demais. Legal. Que tem aqueles padrões famosos, né? Então, lesão mínima, membranosa, GESF.
Aí o que vier você consegue às vezes, não, peraí, com isso aqui tá mais para esse lado a doença do paciente, né? Essas doenças em si podem ser primárias, né? Mas ao mesmo tempo elas podem ser secundárias. Então, achei o padrão, agora listinha. O que causa esse padrão de doença, né? Legal. Mas assim, esse paciente ele não é diabético, ele não tem nenhum antecedente médico assim importante. E ele foi biopsiado, já vou entregar pra vocês, tá? Manda pra nós. A biópsia veio com padrão de membranosa. Pô, eu achei que era lesão mínima, né? Tem um AINE na jogada aí. E aí tem esses linfonodos também, que pode ser linfoma, né, Fred? Até por isso da lesão mínima, né? Top. Mas não é. Então a gente vai ter que ir atrás do componente de nefropatia membranosa mesmo, né? Então bora. Então das causas de nefropatia membranosa que a gente tem que lembrar, vai ter a nefropatia membranosa primária, que não parece ser o quesito do nosso paciente, é um paciente que tem uma linfonodomegalia, parece ser mais uma causa secundária. Tá. Dessas causas a gente pensa principalmente em câncer, né? Principalmente carcinomas, Legal. sífilis, lúpus e HBV. Certo. Doenças que dão tudo, né? Isso. Cara, além dessas, tem também aquela categoria que sempre fica separado, né? Que é drogas, né? Para esse paciente pode ser também porque o AINE entra nessas drogas, além de anti-TNF, né? Então a AINE entra tanto na lesão mínima quanto na membranosa, né? Exato. Isso. E tem outras medicações aí malucas, mas só para lembrar que droga pode causar, né? E aí você falou de algumas infecções, então o linfonodo dele entra na jogada, né? Isso. A gente tem que investigar melhor, ver se tem alguma dessas infecções. E talvez o lúpus, né? Mas ele não teve mais nenhum comemorativo, Engraçado, o lúpus né? aparecendo só com linfonodomegalia, Estranho não faz demais, muito sentido, né? né? Ficaria Fora mais no que é quesito homem, né? infeccioso. Uma das E é homem, primeiras verdades que o TDC falou lá nos primeiros episódios, que é doença de homem que dá em mulher e doença de mulher que dá em homem, prepara que vem bucha, Vem né? coisa Então, ruim, né? não é comum. Cara, mas pior que lúpus em homens é sempre uma coisa que ancora a gente pro outro lado, né? É o cara difícil. tem tudo pra lúpus, só que você fala, puta, é homem? Não deve ser. Não sei, isso já pegou peça em mim algumas vezes. Mas quando vem florido também, Vem, né? Porque pô, os lúpus em homens que eu vi, Péssimo, é ruim, né? viu? É ruim. Fechou, pessoal. Entendi que vocês querem alguns exames, talvez ir atrás desse linfonodo. Vou ver aqui com o pessoal que tá conduzindo esse caso, já trago pra vocês. Vai dosar IgG4 ou não? Não. É uma das causas também, né, Fred? Mas bem raro, vamos evitar falar de GG4. Tem causas mais raras aí, mas acho que não entra na Todo jogada mundo aqui da não. clínica gosta de falar de IgG4. Pra depois. Tá bem. Esse é o momento de pausar, pensar nos dois casos que já foram falados, que a resposta já tá vindo já. Vamos pro terceiro caso? Bora. Vamos lá. Então, o próximo paciente é uma mulher, 23 anos, de antecedente. Ela tem uso prévio de cocaína e drogas injetáveis. Ela apresenta manchas eritematosas há 10 dias, levemente descamativas, de início em extremidades, progressão para tronco e não pruriginosa. Associa febre não aferida há 4 dias, diariamente, com calafrios e mialgia. E ao exame, ela tem um exantema maculopapular, confluente, difuso, com acometimento palmo-plantar e também tem linfonodomegalia difusa, tá? Opa! Cauê, agora você deu a dica. Palmo plantar é sífilis, não A gente tem. enrolando o pessoal até aqui no terceiro caso, o Cauê já entrega ali, né? A gente fazendo todo o mistério, nossos casos, o seu você já dá de pronto, assim. Porque assim, na minha cabeça, palmo plantar é sífilis, até que se prove o contrário. Ou você não tinha essa impressão também, Pedrão? Com certeza. E incomodava, né? Porque parece que, não, tem mais coisa e eu tô deixando passar. Exato. Então, acho que é importante a gente falar aqui um pouco do diagnóstico diferencial de lesões palmo-plantares, né? Top. Que é uma coisa bem importante nesse paciente. Porque o rash difuso, a linfonodomegalia, talvez seja um sintoma guia mais difícil de perseguir. Então, vamos tentar ver se tem alguma coisa na região palmo-plantar que me ajuda a identificar o que tem nesse paciente. Eu acho legal isso porque isso é uma das poucas dicas que vão fazer grande diferença para mim na avaliação de um rash, né? Tem todo o esquema de como é que é o rash, etc, mas eu acho que o fato de acometer palmo e planta me faz trazer algumas etiologias bem específicas, eu não sei o que você acha. Com certeza, Fred, mas acho que é importante falar isso, que vale um episódio só de rash do TDC, né? Com certeza. É um episódio difícil de fazer, porque não vai ter imagem no podcast, mas tem algumas dicas muito boas, né? Então, se pega a região de palmo plantar, se respeita a linha média para pensar em zoster, tem várias coisinhas assim, o tipo da lesão primária, se é macular, se é vesícula, se é maculopapular, então se é pustular, então tem algumas coisas que podem dar uma dica, de repente a gente junto com as redes sociais consegue entregar essa informação legal para o nosso ouvinte, mas fica para o próximo episódio. Aqui a gente vai tentar dar dica de quando pega a região palmo plantar, o que pensar. Quer dizer que a gente já fez um episódio que tem fórmulas, falando de fórmulas no podcast, e agora Verdade. você quer fazer um falando de lesões de pele num podcast, só pra saber se é isso. Basta chamar a pessoa certa, né? Porque quando a gente chamou a Joane pro de fórmulas, deu certo, É né? verdade. Tá?
Então vamos lá. Então a gente, quando pega a região da mão, região do pé, a gente pensa de cara sífilis, mas a gente tem que ampliar o nosso leque diagnóstico aqui. Boa. Então a gente vai dividir em 3 grupos aqui para os nossos ouvintes, tá? Vai ser o grupo de doença sistêmica infecciosa, Legal. sistêmica não infecciosa e dermatológico. Fechou. Tá? Então, doenças infecciosas. A primeira, sífilis, né? Junta linfonodomegalia, febre, o rash. Tá. Meningococcemia também pode fazer esse quadro de febre. Endocardite é importante aqui. E aí chama aquele histórico dele de uso de drogas, né? Tá bem. Sarampo também pode acometer mão, pé, boca, né? Uma clínica diferente. Tem aquela ideia do rash ser na região retroauricular, né? Pode ajudar. E não foi descrito se tem manchas de Koplik. Tá bem, tá. Existe a síndrome bem famosa, mais da pediatria, né? Mas às vezes aparece nos adultos, que é aquela síndrome mão, pé, boca, que é o Coxsackie que faz isso, né? Top. E assim, a gente tá falando de lesões aleatórias, né? Lesões maculopapulares, purpúricas. Mas, se tiver vesícula, lembrar que eu posso ter um quadro de varicela, herpes simples, tudo pode pegar ali em região da mão e pé também. Legal. As doenças sistêmicas não infecciosas, a gente vai resumir em lúpus pode fazer, Still pode fazer também, tá? É aquele rash evanescente. Isso. Eu gosto dessa palavra. Tem algumas doenças hematológicas que entram aqui também, por exemplo, mastocitose pode fazer essas lesões cutâneas também difusas. E tem aqueles linfomas de células T, que tem aquela micose fungoide, tem aquela síndrome de Sézary, né? Que é linfoma, né? O linfoma, que é um linfoma bem grave, né? Esse linfoma de células T. Tá. Uhum. Das dermatológicas, vai sobrar a psoríase, pode pegar essa região. Líquen plano também pode pegar. E a gente colocou aqui uma roubada, mas só para ficar fácil de entender, que as farmacodermias também podem pegar mão, né? DRES, eritema multiforme, pode pegar. Até aquelas farmacodermias leves, né? Aqueles rastros maculopapulares de hipersensibilidade, né? Então não precisa ser um quadro tão grave como DRES, etc, pra gente suspeitar que pode ser droga. E é muito comum, né? Show. O quadro do nosso paciente parece até ser mais infeccioso. O Cauê não descreveu aquelas púrpuras retiformes da meningococcemia, não descreveu aquelas lesões de Gênue e nódulos de Osler que pode pegar a mão, parece ser um quadro mais difuso. Endocardite está um pouco mais para longe. Sífilis aqui eu acho que fica bem importante, né, para esse diagnóstico. A gente pensa primeiro no quadro infeccioso, talvez pensar em uma farmacodermia, conversar com o paciente se ele usou alguma medicação, depois a gente vai para essas causas mais raras, né? Bom, gente, esse caso aqui vocês acertaram em cheio. Esse caso a gente não vai deixar o diagnóstico para depois, tá? Foi feita a sorologia para ela e realmente veio sífilis, tá? Top, Cauê. E acho que agora é o momento da gente revelar, né? Qual é o fator em comum dos casos, né? Isso. Então, a grande resposta é que todos, na verdade, eram sífilis, né? Né? Acho que o objetivo desse episódio é mostrar que sífilis é uma doença muito comum e que a sua apresentação secundária ela pode ter várias facetas diferentes, né? De AVC até síndrome nefrótica até o comum que é o rash maculopapular. É isso aí, né? É taxado como grande mímico, não é à toa, né? E aí a ideia desse caso, onde todos são sífilis, é o motivo da gente, em vários casos clínicos diferentes durante o TDC, ter falado, a gente pediria sorologia sempre cai bem, ajuda muito a raciocinar, porque sífilis é um diagnóstico difícil às vezes de desconfiar, e você precisa ter um limiar bem baixo para pedir os exames. Eu acho engraçado isso que quando falavam para pedir sorologia na residência, sempre falava HIV, sífilis e hepatites. HIV fazia sentido, assim, né? Tem várias manifestações, várias infecções. Só que eu ficava, sífilis? Por que pedir sífilis, né? Mas você vai ver as manifestações de sífilis secundária, dá tudo, né? Pode basicamente cometer todos os sistemas, né, Fred? Então, acho que a gente tem que ter isso na cabeça mesmo e pedir a sorologia, principalmente quando a gente tá com algum caso que a gente não sabe muito bem o que é na mão, né? E eu acho que sífilis secundária é pouco focado, sabe? A gente tem aquele foco da úlcera, da sífilis primária, todo aquele negócio que a gente... E aquele negócio de capítulo, né? Lê o primeiro capítulo... Quando é o segundo capítulo já não lê mais, só lê o primeiro, né? E aí a sífilis terciária também é super badalada, mas a secundária acho que fica ali no meio só falando do rash e não fala das outras apresentações, não sei. Fica no limbo e lembrar que a sífilis secundária ela pode ter esses recrudescimentos, ser recorrente, ter manifestações diferentes nessas recorrências. Então ela pode ser um grande imitador, né, Fred? Em vários tipos de ocasiões, né? No mesmo paciente às vezes e a gente perde esse diagnóstico, né? Então a sífilis secundária, ela pode ter várias apresentações, como você disse, pode ir até do seu paciente que era usuário de drogas, onde ele tinha febre, rash, linfonodomegalia, podia ter artrite também, pode fazer um quadro de hepatite, e o TDC no episódio de icterícia fala um pouquinho de sífilis lá. Top.
E pode fazer um quadro renal, como foi o meu paciente, o agricultor, onde fez uma síndrome nefrótica, também pode fazer uma glomerulonefrite. E tem a ideia também de fazer alguns sintomas neurológicos, como o paciente do Fred, que foi um AVC, né, Fred? Cara, meu caso entra naquele grande dificuldade de neurosífilis, né? Acho que merece um episódio só pra isso, mas acho que aqui a gente pode fazer só uma divisão da neurosífilis para tentar entender só as manifestações, os padrões mais conhecidos, né? Porque não é toda neurosífilis que é terciária, né? Então, a gente costuma achar que qualquer alteração neurológica da sífilis tende mais a ser terciária, mas tem muita manifestação mais precoce, né? Tipo o quê? Então a gente tem a sífilis assintomática, a meningite sifilítica e o padrão meningovascular. Esses todos, eles podem acontecer mais precoces, mas a parte principalmente meningovascular pode ser um pouco mais tardio. Então isso aí tem locais que falam média 5 anos, pode ser de 4 meses a 8 anos, 4 meses a 10 anos, então assim, é uma loucura isso. Fechou. Então, difícil dizer assim, esse é primário, secundário, terciário, acho que é melhor pensar nas padrões. E aí aqueles 2 padrões famosos que a gente conhece na graduação são as alterações parenquimatosas, que é a paralisia geral e o tabes dorsalis. Esses aí é muito tempo de sífilis e hoje em dia a gente não está vendo mais tanto tempo de sífilis assim, né? Então, sífilis terciária hoje em dia é raro. Top. Então, e existe a ideia de que a sífilis é um quadro que está aumentando muito o número de casos nos últimos anos, né? Tem uma estatística americana que de 2014 para 2018 aumentou em 80% os casos de sífilis. Então é importante a gente ter sempre esse diagnóstico aí que pode se encaixar em várias síndromes diferentes. Pedro, e até por esse motivo a gente está vendo sífilis mais na fase precoce mesmo, né? A gente está vivendo uma nova epidemia de sífilis aí, mas no momento a gente tem um tratamento efetivo e quem trata não chega naquela fase que o Fred falou então, que é mais a sífilis terciária, né? Depois de 5, 10, 20 anos de doença, né? Tem uma outra coisa interessante, Cauê, que tem autor que suspeita que talvez a gente não evolua tanta sífilis mais para terciária, porque a gente usa antibiótico para tanta coisa, que às vezes o cara tratou uma sífilis sem querer ali, né? Ah, tá com faringite, faz uma benzeta, será que não tinha uma sífilisinha ali escondida, latente? Pá! Então você é a favor do uso indiscriminado de antibiótico, Fred? É isso que você quer me dizer? Exatamente. Tá bem? É isso aí, mas a gente vê muito isso ainda mesmo, né, Fred? Isso é verdade. Fechou, então a gente falou um pouco das manifestações, acho que agora é diagnosticar, né? Vamos falar de diagnóstico e tratamento, né? Fechou, pessoal. Então bora pro diagnóstico. Então a gente tem 2 grupos de teste famosos aqui. Então a gente tem os testes treponêmicos, que é a sorologia para sífilis mesmo. E a gente tem os testes não treponêmicos, que é uma avaliação indireta da atividade da sífilis, né? Tá. Então os testes treponêmicos vão dizer que essa pessoa teve contato com sífilis, ela pode estar ativa ou não. E os não treponêmicos vão me falar a atividade da doença. Acho que essa é uma divisão importante da gente fazer. Bacana. Então, eu só consigo medir a atividade da doença com os não treponêmicos. Show. E o outro contato com a doença. Fechou? Fechou. Certo. Qual que é a estratégia geralmente usada? Tem 2. A primeira, que talvez seja bem disseminada, é aquela em que eu faço um não treponêmico primeiro. Tipo o VDRL, né? Exato. Se ele vier negativo, aí eu não faço mais nada. Se ele vier positivo, eu confirmo com um treponêmico. Então, se eu tiver VDRL positivo e tiver um treponêmico positivo, pronto, fechei sífilis. Certo. Um dos exemplos do teste treponêmico é o FTABS, né? A gente tem vários tipos parecidos, a gente tem TPHA, dependendo do serviço que você tá, pode ter um diferente, mas eles vão ter a mesma função. Ok, então os 2 positivos está feito o diagnóstico. Exato. Agora eu posso ter um outro cenário, onde o primeiro é o VDRL, ele veio positivo, mas aí quando eu faço o treponêmico ele vem negativo. Certo. 2 coisas aqui. Ou o meu treponêmico está errado, e aí eu posso tentar fazer um outro teste diferente treponêmico para tentar confirmar a sífilis, ou é um falso positivo do VDRL. Que, por exemplo, positiva quando? Tem 2 cenários que ele positiva. Em doenças agudas, Tá. infecções agudas, mononucleose, malária, brucelose, loucuras. Tá bem. Isso é menos de 6 meses. Mais 6 meses, doenças crônicas, lúpus, HIV, hepatite C e hanseníase. Hanseníase é importante aqui. Boa. Beleza. Então a gente tem um outro cenário onde o VDRL vem negativo. E aí vai depender um pouco de que estágio que a sífilis está. Se ele tiver numa sífilis primária, tem até 30% de negativo na sífilis primária. Se ele tiver na sífilis secundária, e isso é uma informação top, quase 100% dos pacientes com sífilis secundária têm VDRL positivo. Ok. Boa. Se tiver na sífilis terciária, 50% é positivo. Tá. Então, dependendo de qual que eu estou suspeitando, eu vou pensar se o quanto eu considero esse teste ou não. Então, por exemplo, se eu fizer
muito no começo, pode ser que eu tenha que repetir esse teste mais pra frente, porque ele ainda não positivou, mas ele vai positivar mais pra frente. Se eu estiver suspeitando muito da doença, por exemplo, na sífilis secundária, pode ser que seja um falso negativo. E aí eu talvez faça outro teste, talvez um treponêmico, para tentar identificar esse paciente. E na terciária, a mesma coisa. Show. Aí só lembrando que isso a gente está falando de sífilis primária, secundária e terciária, mas não entra aqui neurosífilis, né? Neurosífilis é uma zona. É líquor, quando colhe, HIV, fechou. Vai ficar para um episódio à parte. A gente chama o José Marcos, ele ajuda a gente. Boa. E para tratar, Cauê? Então, gente, eu acho que para a gente entrar no tratamento, eu acho que a principal diferenciação que a gente tem que fazer é entre sífilis precoce e sífilis tardia. Tá. A sífilis precoce entra sífilis primária, sífilis secundária e uma sífilis que o paciente não sabe porque ele não tem sintomas. Então só veio o exame positivo. Só veio o exame positivo. Então ele veio com uma sorologia positiva, que aqui a gente vai chamar de sífilis latente precoce. Legal. E que na definição do Ministério da Saúde, isso é até 1 ano. Então, a ideia é que a pessoa tinha um VDRL negativo e em menos de 1 ano esse VDRL positivou. Tá. Isso. Tá. E aí, partindo para outra definição de sífilis tardia, a gente tem a sífilis terciária, Tá. ou seja, qualquer sintoma compatível com sífilis terciária, Tá. e a sífilis latente tardia, também do paciente assintomático que veio com a sorologia positiva, mas aqui depois de 1 ano. Então o que vai diferenciar as latentes é o tempo só. Isso, exato. Então a gente tem 2 grandes grupos e a gente vai tratar eles de formas diferentes. Legal. Certo? Se a pessoa não tinha nem ideia, a primeiro VDRL da vida dela, Cauê, e veio positivo. Se a gente não consegue traçar essa temporalidade, a gente vai tratar então como uma sífilis tardia. Ok. Tá Então bom? sempre ir pro provável mais grave, né? Sempre vai pro pior. E aí o tratamento, por exemplo, da precoce, como é que é? Então, como a gente dividiu agora, a precoce a gente vai tratar com uma dose única de penicilina benzatina intramuscular, 2,4 milhões de unidades. Fechou, né? Certo? 1 milhão, Uma vez só e acompanha depois. 1 milhão em cada, 1 milhão e 200 em cada nádega, Cada né? nádega, isso aí. Esse sempre lembrar dói, de hein? dividir. É porque pro dói. cara lembrar, né? É, pro cara exato. lembrar que tratou, né? E aí, então, no outro grupo, na sífilis tardia, a gente vai fazer 3 doses espaçadas de 1 semana, 2,4 milhões por dose. Fechou. Aí dá 3 doses, então, né? Isso, então são 3 doses passadas por 1 semana cada, tá? Eu lembro de ter decorado na faculdade que a primária era 1 semana, a secundária era 2 semanas, a terciária era 3 tinha semanas. essa também, é. Então agora a secundária puxou pro começo, né? Isso, caiu por terra, isso aí, né? Então Fechou. é 1 e 3. 1 e 3. Fechou. Sífilis precoce 1, sífilis tardia 3. Fechado. Certo? E lembrando, Cauê, que como a gente já falou que o diagnóstico é diferente, os sintomas são diferentes, neurosífilis também trata diferente, né? É isso aí, Pedro. Aí a gente deixa, aí como é bem amplo, a gente vai deixar para um segundo Vai momento. ficar para depois, né? E aí só outra coisa que difere, eu acho que vale a pena comentar, a gente sempre vai acompanhar esses pacientes após o tratamento, né? Eu acho que a nossa meta aqui do tratamento é cura clínica, mas também é cura sorológica, certo? Certo. E a gente acompanha o paciente com sífilis precoce em 6 meses e 1 ano. E nesse período, ele tem que ter uma queda de 4 títulos ou mais na sorologia. Ou seja, se ele tinha um VDRL de 1 para 16, a gente divide esses 16 por 4 e tem que ter caído pelo menos para 1 para 4. Top. Show. Tudo bem? E aí o tempo de acompanhamento que vai ser diferente na sífilis tardia. Então na sífilis tardia a gente tem que acompanhar 6 meses, 1 ano e 2 anos. E nesses 2 anos tem que ter caído um fator de 4 no título também. Só que o tempo é mais prolongado, né? Engraçado que esse é um teste que demora pra melhorar, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Não é assim, vou pedir 2 semanas depois e vai estar baixo. Esse teste demora pra cair, né? Isso. Então o acompanhamento desse paciente, o FTABS, o Fred tinha me falado que não dá para acompanhar porque fica com uma cicatriz Isso. e o VDRL demora para cair. Exato. Isso aí. Tá. E aí lembrando que o tratamento envolve outras coisas além da penicilina benzatina, né? Você precisa fazer mais 4 coisas aqui. Fechou. Primeiro, você vai ter que tratar o parceiro. Existe uma ideia de que 1/3 dos pacientes que tiveram relação com alguém com sífilis vai pegar sífilis, tá? E aqui você então vai testar de todos os parceiros. Se essa relação sexual foi nos últimos 90 dias, você vai tratar independente do exame. Se for mais de 90 dias, você vai tratar dependendo do que o exame vier. Perfeito. Então você Beleza. vai testar todo mundo, né? É porque você precisa fazer o segmento desse paciente, como o Cauê disse. Boa, legal, é isso Tá? aí. Então essa é uma coisa. A segunda coisa que você vai fazer é, esse paciente ele teve uma DST, você precisa orientar sobre como ter uma relação sexual de forma segura. Boa. Então falar sobre preservativo e tudo mais.
O terceiro ponto é, aonde tem uma IST, pode ter outras, então esse paciente precisa dosar HIV, hepatite B, hepatite C. Existem alguns estudos mostrando relação de sífilis com HIV de até 40% dos pacientes com sífilis têm HIV, então é importante pedir os outros exames e é preciso fazer a notificação desse paciente também. Top. Beleza. Fechou? Fechado. E eu acho que com isso a gente consegue fechar essa doença que ela é centenária, né? Tem descrição de 1500 dela e que tá voltando com tudo, né? A volta dos que não foram. E é legal que foi com a sífilis que foi feita uma primeira hipótese lá atrás de contaminação de uma pessoa para outra, né? Foi com a sífilis na Itália. Tá que bem. Não lembro o cara. Eu acho que tá na hora de acabar o episódio, Fred. Brisei? Brisou. Beleza, pessoal. O meu caso foi mais direto, né? A gente já deu o diagnóstico de sífilis, eu falei pra vocês que a sorologia veio positiva. E o caso de vocês, como que foi? Cara, o meu também dosaram, veio positivo e eles trataram como neurosífilis. O paciente continuou com um pouco de déficit, mas ele ficou bem. Bacana. O meu paciente, na biópsia, eles conseguiram achar o treponema lá, conseguiram corar específico para achar treponema e viram treponema na biópsia. E o mais massa é que depois de um mês do tratamento para sífilis, a creatina desse paciente de 7 tinha ido para 1 e não tinha mais proteinúria. Cara, 7:1 com penicilina. Esse é o tratamento, viu? Isso foi um caso que eu achei na literatura e o engraçado é que tem vários casos de síndrome nefrótica com sífilis e a recuperação é bizarra após a penicilina. Muito massa. Dramático, né? Bem legal. Top. Fechou? Fechado. Fechou. Bom, acho que agora tá na hora do desafio, né? Challenge. Boa, Fred. O desafio da semana passada foi do episódio de hipotireoidismo. Ele foi lançado pela doutora Nathalie, que foi fantástica no episódio. A situação que ela criou foi de um paciente que já estava numa dose alta de levotiroxina e continuava não atingindo os níveis terapêuticos, né? E aqui uma das opções que você tem que pensar é que o paciente tem alguma doença que está causando problema na absorção da levotiroxina, né? E aqui 2 pessoas acertaram. O Rodrigo Bulhões, ele sugeriu que pudesse ser uma gastrite autoimune e mandou um alô para o Felipe Uchoa, interno do Hospital Coronel Pedro Germano. E o Matheus Boaventura também sugeriu uma possibilidade de ser uma doença celíaca, já que tem uma relação importante aí com a tireoidite de Hashimoto. Fechou? E para a semana que vem, Fred? O desafio de hoje é um paciente de 39 anos, do sexo masculino, que começou um quadro de disartria e hemihipoestesia à esquerda. Ele foi avaliado no pronto-socorro, foi feita a suspeita de um AVC e foi feita uma ressonância que mostrou um infarto contínuo à esquerda. Aí, durante a investigação desse AVC, foi feito alguns exames e de diferente o que apareceu foi uma cardiomiopatia hipertrófica concêntrica. Ele tinha uma fração de ejeção de 72%, mas nenhuma alteração. Foi feito inicialmente um diagnóstico suspeito de origem cardioembólica, mas depois, quando foi reperguntado para ele, ele falou que o sobrinho dele teve um quadro parecido com o dele e ele tem, desde a infância, alguns sintomas diferentes. Ele fala que tem febres recorrentes, ele fala que tem umas dores em extremidades distais e tem um pouquinho de intolerância ao frio. E aí, pessoal, qual que é a resposta desse caso? Boa! Tá na hora dos salves, pessoal. Fred, tem algum salve pra dar? Cara, eu tenho. O meu salve vai pra Rebeca. Ela é uma interna de Fortaleza. E a gente sabe, né? Quem vem de Fortaleza é bom, top, normalmente, né? Uhum. Ela falou que ama o TDC e que cada vez que ela ouve um episódio, ela tem mais certeza que ela quer fazer clínica médica. Show! Abraço, Rebeca. Abração. O meu salve, pessoal, vai pra Fernanda Malheiros. Ela é do 4º período da medicina da Estadual de Minas Gerais. Ela falou que começou a acompanhar o podcast depois que o amigo Lucas dela recomendou. Então, um abraço pro Lucas também por ter compartilhado. Boa, Lucas. E o mais massa é que ela falou que ela não ouvia podcast antes do TDC. Isso é massa, sabe? Que aí ela criou uma cultura, né? Aí agora viciamos ela em podcasts. Top. E o outro abraço que eu queria dar, fazendo as vezes do Fred, que só faz salve pra pessoa que é próxima, eu queria mandar um salve pra Vanessa Dayana, uma enfermeira lá do pronto-socorro do Hospital São Paulo, que ela me parou no meu corredor e falou que gostava muito de EDC, então tá um abraço aí, Vanessa. Top. Pô, abração, Vanessa. Bom, então meu salve vai pro Guilherme Andrade, ele é um interno do 6º período, lá de Recife, da Faculdade Pernambucana de Saúde, e falou que escuta a gente em todo lugar, na academia, fazendo serviço de casa, andando com a cachorrinha na rua. Muito bacana isso também, né? Pelo menos você consegue enriquecer aí seu dia a dia um pouquinho, né? Muito obrigado pela audiência, viu, Guilherme? Abração. Abraço, Guilherme. Fechou?
Pessoal, lembrar de seguir a gente no @tadclinicagem lá no Instagram, no Twitter. Compartilha com seus amigos, que nem o Lucas compartilhou com a Fernanda. E comentem também um pouquinho com a gente o que vocês acharam desse formato novo de episódio, de 3 casos e uma discussão um pouquinho mais breve, né? E ficar escondendo pro final o diagnóstico, né? É isso aí. Eu sei que deu uma agonia aí, mas é pro bem. É pra um objetivo maior, pessoal. É pra fomentar o diagnóstico diferencial, é isso aí. Fomentar, gostei. Falando em diagnóstico diferencial, Cauê, seria legal ter um local onde você consiga ver os principais diagnósticos diferenciais para as principais queixas no pronto atendimento, né? Puta, isso é muito bom, né, Pedro? Ia ser legal, né, Fred? Se tivesse um formato diferente também seria interessante. Abraço, pessoal. Legal, abraço. Valeu, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.